palavra viva de esperança. Hoje vamos mergulhar sobre consagração de Saul como rei de Israel, 1 Samuel 9,25, 10,27. Se está é sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já é assinante, obrigado pela fidelidade. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto de consagração de Saul como rei de Israel. 1 Samuel 9,25, 10,27. A passagem que estudamos na semana passada e a que estudamos esta manhã nos mostram como Deus está trabalhando nos bastidores, unindo milagrosamente Samuel e Saul, revelando sua vontade a Samuel de que ele unja Saul, trazendo dezenas de outras pessoas para a vida de Saul, como confirmação de sua unção e finalmente mudando o caráter de Saul pelo seu espírito. A mão invisível de Deus toca e muda para permitir que Israel cumpra a sua tarefa no mundo e cumpra os seus propósitos. Vamos ler 1 Samuel 9, 26, 27, 26. Então eles se levantaram de madrugada. Ao amanhecer, Samuel chamou Saul ao terraço e disse: Levanta-te, e eu te deixarei ir. Saul levantou-se e saíram juntos para a rua, ele e Samuel. 27. Quando eles desceram até a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu servo que vá na frente de nós. Este passou na frente. Pare agora, continuou Samuel, e eu farei você ouvir a palavra de Deus. Os últimos versículos do capítulo 9 nos apresentam ao capítulo 10, que nos conta especificamente sobre todos os eventos relativos à unção de Saul como rei de Israel. Eu ofereço a você 3 segmentos. Item: Samuel unge Saul, versículos 1 a 8. Item: os sinais de Samuel realizados em relação à unção, versículos 9 e 16. Item: Samuel proclama Saul como rei, versículos 17 a 25. Samuel unge Saul, versículos 1 a 8. Vamos ler o versículo 1. Samuel pegou um frasco de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Ele o beijou e disse: O Senhor ungiu você para ser o líder de sua herança. Esta unção marca a nova monarquia de Israel como uma instituição divina. A unção de Saulo foi um assunto completamente privado, nem mesmo o servo de Saulo foi autorizado a comparecer. Samuel o beijou provavelmente em sinal de carinho, talvez fizesse parte do ritual. Algumas vezes nas escrituras, o anúncio público da nomeação de alguém para um cargo é precedido por uma unção secreta. Este foi o caso de David também. Item: antes da unção de Saul por Samuel, esta prática era limitada no Et ao tabernáculo e aos seus sacerdotes. Item: o sacerdócio havia sido inaugurado pela unção. Moisés espalhou o óleo da unção na cabeça de Arão, LV 8.12. Item: a unção com óleo também simbolizava a escolha particular de um objeto para o serviço divino. A tenda da reunião também foi consagrada por Moisés com o óleo da santa unção, Ex 30:1. Este relato da história do povo de Israel não é apenas uma história da realeza de Israel. A história é principalmente sobre Deus, não sobre Saul ou Samuel ou mesmo Israel. Deus é a mão orientadora por trás de tudo o que acontece nesta passagem. Samuel explicou a razão pela qual ungiu Saul. O Senhor te dei a unção para você ser o líder de seu legado. 10.1b. Israel era a herança de Deus, e ele queria que Saul soubesse disso desde o início. A unção não fez dele o dono do povo de Deus, mas apenas um administrador, um líder que deveria cuidar dele. Portanto, não será uma monarquia absoluta. Será uma realeza única segundo Deus. É importante lermos alguns versículos de Deuteronômio 17, a respeito do rei, onde Deus fala a Moisés dizendo: Você estabelecerá um rei sobre você, o que o Senhor escolherá, seu Deus. Você fará sobre você um rei dentre seus irmãos. Você não poderá se dar como um estranho que não seja seu irmão. Ele escreverá para si mesmo no livro uma duplicata desta lei. Ele deverá tê-lo consigo e lê-lo todos os dias de sua vida para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a observar todas as palavras desta lei e todas estas prescrições, para colocá-las em prática, para que seu coração não se eleva acima de seus irmãos, e não se desvie destes mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, para que ele prolongue os seus dias em seu reino. A unção dá a Saulo um caráter e privilégio especial por causa de sua posição única diante de Deus. Ao contrário de outros personagens que receberam o chamado de Deus mencionado na Bíblia, Saulo parece ser alguém que não é muito apegado ao Senhor. Parece que ele nem conhecia Samuel. O seu servo tinha mais consciência da existência de um profeta. Disse a Saul quando procuravam as jumentas: há um homem de Deus nesta cidade, e ele é um homem respeitado. Tudo o que ele diz nunca deixa de acontecer. Vamos então, talvez ele nos mostre o
Caminho que devemos seguir. 9.6. Saul certamente precisava ser tranquilizado diante da grandeza do encargo que lhe foi confiado. É provável que Saulo duvidasse de sua vocação, por isso Samuel deu-lhe 3 sinais para que ficasse completamente convencido de que tudo vinha de Deus. Vejamos estes sinais, leia os versículos 2 a 6. Hoje, depois de me deixar, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Tseltsa. Eles lhe dirão: os burros que você procurava foram encontrados, e agora seu pai deixou de lado a questão dos burros, mas está preocupado com você e diz: o que devo fazer com meu filho? Primeiro sinal. 2. A partir daí você irá mais longe e chegará ao carvalho do Tabor, onde você será abordado por 3 homens, subindo a Deus até Betel, e levando um deles 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães que você tirará das mãos deles. Segundo sinal. Ponto. Depois disso você chegará a Gibeá Elohim, onde há uma guarnição de filisteus. Entrando na cidade você encontrará uma tropa de profetas descendo do lugar alto, precedido pelo alaúde, pelo pandeiro, pela flauta e pela harpa, profetizando. O Espírito do Senhor tomará posse de você, você profetizará com eles e será transformado em outro homem. Um terceiro sinal. A realização destes 3 sinais deveria dar a Saul plena confiança na palavra de Samuel. Isto foi para confirmar o apelo e seu mandato. Os versículos 7 e 8 são importantes porque contêm uma promessa e uma instrução. Quando esses sinais se cumprirem para você, faça o que achar necessário fazer, porque Deus está com você. Então você vai cair antes de mim em Gilgal. Então, por minha vez, descerei até vocês para oferecer holocaustos e sacrifícios de participação em comum. Você vai esperar 7 dias até que eu vá até você e lhe diga o que você deve fazer. Mais um incentivo para Saulo. Deus está com você? Saulo obtém esta promessa rapidamente. Leiamos como os sinais se cumpriram. Os sinais de Samuel se cumpriram. Versículos 9 a 16. Assim que Saul deu as costas para se separar de Samuel, Deus lhe deu outro coração, e todos esses sinais aconteceram no mesmo dia. Os 3 sinais destinados a confirmar a sua unção são realizados neste dia. Este versículo é uma expressão abreviada do cumprimento dos sinais de Samuel. Versículos 3, 6. Apenas o terceiro sinal é detalhado nos versículos 10 a 13. Eles chegaram lá em Gibeá, e eis que uma companhia de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus desceu sobre ele e ele profetizou entre eles. Todos os que o conheciam antes viram que ele estava profetizando com os profetas e disseram uns aos outros entre o povo: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Alguém do local respondeu com estas palavras: e quem é o pai deles? Daí o provérbio: Saulo também está entre os profetas? Quando ele terminou de profetizar, ele foi ao lugar alto. Depois que Saul foi cheio do Espírito Santo, ele profetizou entre os profetas como Samuel havia predito. Visto que este evento pretendia ser um sinal, é muito provável que Saulo tenha recebido um dom ocasional de profecia, em vez de um dom permanente. Na realidade, o Espírito de Deus fez de Saulo um homem apto para o cargo real, da mesma forma que antes era apto para juízes. 3. Os profetas que ele conheceu eram, sem dúvida, um daqueles grupos que se reuniam em torno de um profeta eminente. Temos exemplos do que chamamos de escolas dos profetas, algumas das quais são mencionadas posteriormente: 1 Samuel e 2 Reis. Por causa do espanto surgiu um provérbio: também Saulo está entre os profetas? Profetizar é um sinal poderoso para Saulo que confirma o seu chamado, e não só para Saulo, mas para todo o povo. Samuel menciona este terceiro sinal no versículo 6. O Espírito do Senhor tomará posse de ti e com eles profetizarás e você será transformado em outro homem. O autor do livro também menciona no versículo: Deus deu a ele outro coração? Pelo Espírito de Deus, Saulo se torna um exemplo do que acontece quando o indivíduo é envolvido no plano de Deus para transformá-lo e capacitá-lo para o seu serviço. O versículo 13 menciona que quando Saul terminou de profetizar, ele foi para um lugar alto, provavelmente para o seu próprio povo. Vamos ler o resto, versículos 14 a 16. Estes versículos pretendem mostrar-nos que o reinado de Saul ainda era secreto, até mesmo para seus parentes. Em breve será tornado público. Isso é o que lemos no resto da história. Samuel proclama Saul como rei, versículos 17 a 25. Vamos ler do versículo 17 ao 25. Samuel convoca os israelitas para Mispá, um dos locais de reunião de sua época.
Primeiro, ele nos lembra que o desejo deles de ter um rei é uma rejeição ao Senhor. Posteriormente, eles fizeram de Saul rei, provavelmente usando o Urim e o Tumim. Acredita-se que estas eram as pedras que o sumo sacerdote usava para descobrir a vontade de Deus sobre um determinado evento. O texto nos conta que foram designados a tribo de Benjamim, o clã de Matri, a família de Quis e depois o próprio Saul. Por outro lado, Saulo parece desmotivado ou até com medo. Ele está se escondendo por causa de sua humildade ou de sua covardia? Saulo foi ungido profeticamente, recebeu 3 sinais confirmando sua designação divina e foi capacitado pelo Espírito de Deus. Essa hesitação em assumir a tarefa parecia errada para Saulo. Contudo, a multidão estava convencida de que Saul era perfeitamente adequado para este alto cargo, e todo o povo gritou: "Viva o rei!" 4. Lemos nos 2 últimos versículos: Saul também foi para sua casa em Gibeá. Ele estava acompanhado por homens de valor cujos corações Deus tocou. Houve, porém, canalhas que disseram: "O quê? Este é quem nos salvará?" Eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas Saulo ficou em silêncio. Homens perversos desprezaram o novo rei, mas Saul partiu com um grupo de homens valentes que Deus havia encorajado a segui-lo. Conclusão: esta passagem ocupa um lugar importante na história do povo de Deus, mas sobretudo um lugar-chave na história da salvação. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos revela em Atos 13, 15 e 22. Este é um passo particularmente importante na história da salvação, porque através da monarquia de Israel, Deus finalmente fornecerá o grande rei que morrerá pelos pecados do mundo inteiro. A unção de Saulo é paralela a outra passagem familiar aos cristãos por causa de seu uso por Jesus no início de seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. E 61. Lucas 4:18. Outro aspecto importante é o Espírito de Deus em ação. Saulo é um dos melhores exemplos bíblicos de transformação pessoal por causa da obra do Espírito de Deus em sua vida, embora Deus finalmente tenha retirado sua aprovação e bênção de Saulo. Nesta passagem aprendemos sobre a unção e confirmação de Saul como o primeiro rei de Israel. Mas esta passagem enfatiza particularmente a mudança no caráter de Saulo. Ungir e receber o Espírito de Deus é essencial para o serviço em seu reino. Lemos em 1 João 2:27. Para você, a unção que você recebeu dele permanece em você, e você não precisa ser ensinado, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, permanecei nele como ele vos ensinou. Quanto a Saulo, é Deus quem dá a unção. Leiamos 2 Coríntios 1:21-22, aquele que nos confirma convosco em Cristo e que nos deu dada a unção é Deus. Ele também nos marcou com seu selo e colocou em nossos corações o depósito do Espírito. Como ele deseja, leiamos 1 Coríntios 12 de abril de 11, a diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, diversidade de serviços, mas o mesmo Senhor, diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito para utilidade comum. Um só e mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo-as a cada um em particular como lhe apetece. 5. Com um propósito, como lemos em Efésios 4:4, 11 de dezembro, há um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados a uma só esperança, a da vossa vocação. Foi ele quem deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Isto em vista da obra de serviço e edificação do corpo de Cristo. Deus nos exorta a usar nossos dons para servir aos outros. 1 Pedro 4:11. Visto que cada pessoa recebeu um dom, coloque-o ao serviço dos outros como bons administradores da graça diversa de Deus. Se alguém falar, seja segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o pela força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 6. E é isso, por hoje é tudo. Espero que esse vídeo sobre consagração de Saul como rei de Israel, 1 Samuel 9,25, 10,27, você gostou e aprendeu algo novo. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e tirar suas dúvidas. Adoro ler seus comentários. Se ainda não fez, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até breve para um novo vídeo.